sempre, amém? Quando nós olhamos para trás e percebemos tudo que Deus sustentou até aqui, o que Deus sustentou até 2025, o que Ele curou, o que Ele guardou, o que Ele renovou em nossa vida, nós entendemos que a gratidão não depende de situações perfeitas, mas ela nos dá a certeza de que o amor dele nunca faltou, amém? Talvez por algum desses meses passamos por dificuldades, por algum desses meses passamos por provações, passamos por enfermidades, passamos por solidão, mas o Senhor sempre esteve conosco, amém? Ele sempre esteve no nosso barquinho, e mesmo nos dias difíceis o Senhor permaneceu bom, presente e fiel, e é por isso que nós queremos agradecer nessa noite, queremos agradecer por tudo que Ele fez por nós até aqui, e não apenas pelo que recebemos, mas por quem Ele é, amém? Ele é tudo na nossa vida, Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é a prosperidade, Ele é algumas ausências, porque algumas ausências também nos trabalham, também nos fortalece, amém? E nós queremos agradecer a Ele, e que nosso coração termine este ano reconhecendo que o amor do Senhor dura para sempre, amém? Nós vamos cantar essa canção, e ela fala que às vezes buscamos coisas no mundo, mas essas coisas não nos preenchem, mas o amor dele, não existe nada melhor, nem maior que o amor dele por nós, amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar isso aí mais uma vez? Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. É o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor
Obrigado, Pai. O Senhor é melhor que tudo, Pai. Mais uma vez. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu. Olha só o que Ele pode fazer. Aleluia. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, vaziosos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Aleluia, o Senhor pode fazer muita coisa ainda, viu? O ano não acabou. Se Ele não fizer esse ano, Ele vai fazer no ano que vem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é muito bom, meus irmãos. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com a próxima canção, você que vai trazer os seus dízimos, as suas ofertas, fique na liberdade. Tem o QR Code atrás das cadeiras também. E a maquininha aqui na mão da Cris, tá bom? Aleluia. O inimigo tenta laços e braços pra me envergonhar, mas não
Senhor com as suas palmas. Nós não paramos nunca. Nós não paramos de adorar ao Senhor. Nós não paramos de exaltar ao Senhor. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Mais uma vez, mais uma vez. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Em Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder das palavras que nós dizemos, as palavras que nós proferimos, o que nós profetizamos. Então eu queria dizer para você que se o ano foi difícil, que a partir de agora nós começamos a profetizar um novo amanhã, um novo 2026. Porque quando profetizamos, não estamos apenas dizendo frases bonitas, mas estamos alinhando a nossa fé com aquilo que Deus já falou. Deus já declarou, amém? Deus já declarou um ano novo para todos nós. Deus já declarou muitas bênçãos, muitas vitórias. Profetizar é declarar o que o céu diz, mesmo quando a terra ainda não mostra os sinais. Por isso, eu quero dizer cuidado com as palavras que você falou durante esse ano. Mas o ano está muito difícil, não está dando certo, é a política, é doença, é isso. Eu queria te aconselhar a partir de agora, sabe? Começar a dizer palavras de bênçãos, de cura, de libertação, de crescimento, de prosperidade. E quando nós profetizamos ao amanhã, entregamos na mão dele, é como se estivéssemos dizendo: Senhor, eu confio, o que ainda não vejo já existe no teu propósito, amém? Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez, mas antes disso eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você levantasse a sua voz agora e profetizasse, sabe? E profetizasse palavras sobre o seu amanhã, profetizasse sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, nós somos muito gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez no nosso ano de 2025, Pai. Muito obrigado, Jesus. O Senhor foi muito bom, Pai. Passamos por dificuldades, mas o Senhor esteve conosco. Muito obrigado, Jesus. Agradecemos pelas portas que o Senhor abriu, Pai. O Senhor abriu muitas portas. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Pai, nós te pedimos direção para o ano seguinte, Pai. Nos abre os nossos olhos, Jesus. Nos oriente, Pai. Não nos deixe andar sozinho, Pai. Não nos deixe tomar decisões sozinho, Pai. Que o Senhor esteja no centro das nossas decisões, Pai. Que o Senhor traga restauração e cura, Pai. Traga cura para os enfermos, Pai. Visite os hospitais. Visite as casas que tem pessoas enfermas essa noite, Jesus. Traga restauração de relacionamentos, famílias, Pai, lares, Deus. Restaure empresas que estão falindo, Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer. Nós declaramos que já aconteceu, Pai. Que 2026 seja anos de portas abertas, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Jesus. Que portas, Pai, se abram, Pai. Que casas, que carros, que empregos, Pai, venham sobre essas pessoas aqui hoje, Pai. Porque somos merecedores.
merecedores, Pai, somos trabalhadores, mas na sua hora certa o Senhor vai fazer, Pai. Eu tenho certeza, Deus, que nós não percamos as oportunidades, Pai. Hoje, Jesus, nós também te pedimos proteção, Pai, para o ano seguinte, Jesus. Que o Senhor venha proteger, Pai, as nossas famílias, os nossos filhos que estão indo para a escola, que estão crescendo, Pai, que estão aprendendo coisas que o sistema, que o mundo querem colocar na cabeça deles, mas que o Senhor derrame proteção sobre os nossos filhos, Pai, sobre as nossas crianças, Pai, e que o Senhor também mande um avivamento espiritual, Pai. Aviva cada coração, Pai, aviva cada ser que está aqui nessa noite, Jesus. Nós precisamos, Pai, nós precisamos, Pai, nós precisamos de um avivamento, Pai, que venha de dentro, Pai, de dentro para fora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos que nossos próximos dias serão de bênçãos, Pai. Nós profetizamos que nossos próximos dias serão de vitórias, em nome de Jesus, Pai. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não mexe na guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe na guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser quem Tu és. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado por sempre estar presente, Senhor. Obrigado por estar conosco todos os dias, assim como o Senhor garantiu e prometeu. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somente a Ti, Senhor. Tu és a pessoa mais importante desse culto, Senhor. Nós nos reunimos aqui para Te adorar, Senhor, única e exclusivamente por causa da Tua presença apenas, Senhor. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos ajudar a contribuir com a obra que é Tua, por devolver aquilo que é Teu, Senhor. Tu és mais importante do que tudo, pois o Senhor é o autor de tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Receba como forma de gratidão, como forma de obediência, de amor a Ti, amor à Tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude a continuar a devolver aquilo que é Teu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças, os adolescentes também. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Vamos lá?
Essa mensagem é uma continuação de uma que eu preguei numa quinta-feira, dia 20 do 11, eu preguei uma mensagem, o pecado mata. Hoje é a parte 2, o pecado mata, parte 2. E no dia 4 do 12, para quem não veio, procura lá no YouTube, na página da comunidade, o apóstolo pregou também sobre o pecado. E no domingo, a pastora também, ela pregou sobre as duas tentações, né? A tentação do homem e a tentação de Jesus, também muito interessante. E eu acredito que uma mensagem, ela uniu a outra, e não é à toa, né? Não é à toa. O Espírito Santo é perfeito, ele une todas as coisas, a palavra é dele, né? A igreja é dele, vocês são dele, então vocês vão ouvir o que vem da parte dele, e nunca do pregador, ok? Então, eu queria começar com uma reflexão, que é assim, você colocaria dentro da sua casa, para deitar junto da sua cama, junto da cama do seu filho ou da sua filha, o estuprador da sua filha? Você colocaria o estuprador da sua esposa, você daria guarida para ele? Não, senhor estuprador, pode ficar aqui. Senhor bandido, né? Vem aqui na minha casa. Você me roubou, você me causou dano, mas pode entrar, faça morada. Dorme na cama da minha filha. Você não estuprou ela legal. Dorme na cama. Ninguém faria isso em sã consciência. Você colocaria, quem viu nas últimas notícias, o rapaz que por ciúmes atropelou e arrastou uma moça por mais de 1 quilômetro, e ali ele devia estar uns 100 quilômetros por hora, ele acabou com a vida da moça. Infelizmente eu tive a infelicidade de ver o vídeo, muito curioso, eu quis ver o vídeo e as fotos. Nossa, e aquilo me chocou, eu comecei a passar mal na loja, porque a moça sem as duas pernas já, mas acabada. Aí a pessoa falou: calma moça, vai ficar tudo bem. Aí ela olha assim: vai ficar tudo bem? Aí aquilo me gerou, nossa, me fugiu até a palavra, assim, eu fiquei, não sei que reação que eu tive. Foi uma mistura de pena, de raiva ao mesmo tempo, e uma compaixão ali, porque acabou. Se essa, eu não sei se ela está na UTI ou não sei se ela vai sobreviver ou não, mas a vida dela acabou. Você colocaria esse cara, a família dela colocaria esse cara dentro da casa? Não, peraí, faltou arrastar por uns metros ainda. Ninguém faz isso. Por que nós colocamos o pecado dentro de casa? O pecado, ele é estuprador. O pecado é assassino. O pecado, ele é aquele que cometeu o latrocínio, ele rouba e mata. O pecado é aquele que acabou com a humanidade. O pecado é o que nos mata e vai nos matar. O salário do pecado é a morte. Nós temos que ter raiva do pecado. Nós temos que ter ódio do pecado. Nós temos que olhar para o pecado e falar assim: não, ele vai me matar. Joe Owen, um pregador antigo, ele fala assim, em um dos seus sermões: ou você mata o pecado, ou o pecado vai te matar. O apóstolo Rodrigo, ele falou no dia 4 do 12: o pecado é uma procuração que entregamos a Satanás e seus demônios, dando legalidades para ele operar negativamente na nossa vida. O pecado vai acabar com a sua vida, o pecado vai acabar com o seu casamento, o pecado vai acabar com o seu relacionamento social, espiritual, emocional.
O pecado, ele vai fazer com que você perca a sua moral. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim: você querendo dar lição de moral em mim? O que você quer falar para mim? O que você quer? O pecado acaba com a sua... com o que você poderia te oferecer de melhor, ele acaba. Você não tem moral. A pessoa que está em pecado, e olha, que Deus me perdoe, mas a gente é movido, o ser humano é assim. Às vezes tem hora que eu olho assim e falo: mas quer falar o que para mim? O pecado acaba com a sua integridade. Você entende? A profeta Juliana disse uma frase: o pecado já é suficiente para te matar, para nos matar. Não acelere o processo. Já tem quem nos mata. A gente já tem um inimigo. Não acelere o processo. Não seja o seu próprio inimigo. Essa frase foi muito boa. Glória a Deus, né? Pelos nossos pastores, nossos líderes. Abre Hebreus 10. Hebreus 10, 26. O que fala o texto? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quando eu me deparo com esse texto, eu falo assim: Senhor, eu não quero ser teu inimigo. O inimigo de Deus vai receber fogo, e fogo consumidor, e é um fogo, né? Eu assisto muito filme de guerra, né? E tá na linha de fogo, né? É o fogo cruzado, né? Mas o fogo de Deus é um tiro só. Se continuarmos a pecar deliberadamente. O que é deliberadamente? Voluntariamente. É como você vai em algum lugar, você não, vou ser voluntário de tal ONG. Você vai lá porque você quer ir. Você vai lá porque você quer ajudar. Então você vai lá e se voluntaria. Você dá o seu nome para ajudar determinada organização, etc. Então, se a gente continua pecando deliberadamente, voluntariamente, tipo, não, eu vou pecar porque eu quero pecar, já não resta mais sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito. E o apóstolo, no dia 4/12, ele explicou muito bem. Eu tive até que dar uma mudada no sermão, e glória a Deus, né? A caneta fica a todo vapor, né? E risca aqui, muda ali. Opa, a pastora falou isso, risca, pula, para não ficar repetitivo. Que existe a diferença entre pecado e pecados. O pecado é a raiz, é o que está intrínseco nosso, é o que é inerente ao ser humano. O pecado, ele faz parte da vida humana, infelizmente. Nós herdamos, ok? Então existe uma diferença entre pecado e pecados, que é a obra da carne, obra do ser humano caído, mal, ok? Então, quando a gente se entrega voluntariamente às obras da carne, a vontade, as paixões, né? Algumas versões falam concupiscência, né? Graças a Deus não usa mais essa palavra. As paixões ardentes da carne, né? O desejo, não resta mais nada a ser feito. Cabe a mim e a você lutarmos contra o pecado. Nós temos que ter o pecado contra um inimigo. Existe um meme muito bom,
é um postzinho que é o cara, que leãozinho bonitinho, aí o leão cresce e engole ele. O pecado é selvagem. O pecado ele não é domesticado. O pecado é assassino, ele vai te matar. Ele vai nos matar. Ok? Então, agora, o versículo, dentro ainda do versículo 26, do 27, dentro do versículo 26, nós recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. O 27, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Nós não podemos ser inimigos de Deus. Versículo 28, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Algumas versões traz agravo. O agravo, a palavra agravo em algumas versões mais tradicionais, significa insulto, ofensa. Quando nós pecamos, é uma ofensa. Eu vou ofender o Espírito Santo hoje. O seu único amigo, o seu melhor amigo, o amigo que não trai, o teu Salvador. Você fala, não, eu vou pecar, eu vou insultar ele, eu vou cometer agravo. É isso que o texto fala. Insultou o Espírito Santo. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Jesus ele fala assim para mim e para você: não tema o homem, não tenha medo de nenhum ser humano. Discípulos de Cristo, meus seguidores, vocês não têm que temer nenhum ser humano na face da terra, que eles não podem fazer nada. O máximo que um ser humano pode fazer é tirar minha vida aqui, terrena, mas ele não pode tirar minha vida eterna com Cristo, ok? Aí Jesus ele fala assim, temam antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A este vocês têm que temer. Então, quando eu olho algum ser humano, alguma coisa assim, hoje eu falo, eu não tenho medo mais nada. Por quê? Eu já estou morto, ok? A Bíblia fala que nós morremos com Cristo. O que é a pregação do Evangelho? O que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu faço de quinta aos domingos, quando eu venho no culto? O que eu faço no meu devocional lendo a Bíblia? Eu me prego. O que é pregação? A gente se prega na cruz. Às vezes os pregos estão meio frouxos, a gente está querendo sair da cruz, aí a gente tem que vir escutar a pregação, para a pregação marretar a gente de volta na cruz. Então por isso que eu estou sempre toda quinta e todo domingo, porque às vezes o prego da mão direita está meio solto, da mão esquerda quer sair, aí vem o apóstolo, vem a pastora, pastor Fernando, pastor Amília, aí eles pregam, eu de novo lá, às vezes o pé está meio querendo sair, não, pregação, é me pregar na cruz novamente. Então, por isso que a gente vem toda quinta e todo domingo é escutar, é ser pregado na cruz novamente, ok? Então, ele retribuirá toda ofensa. Meus irmãos, misericórdia. Você pode ser espancado por qualquer pessoa, ser arrastado. Eu não sei se essa moça é cristã ou não, enfim, que não, se não for, que tomara que se converta, que não tem o que faça com o corpo. O problema é a sua vida eterna, é a minha e a sua vida eterna que manda. Aqui a certeza é que nós iremos receber o salário do pecado em qualquer hora da nossa vida.
Em qualquer hora, o pecado vai chegar e falar assim: está aqui seu pagamento, assina esse olerite aqui, tchau, cova. Quem está entendendo? Nós não podemos ter, eu retribuirei, minha é a vingança. Pensou? Deus, um Deus vingativo dos seus inimigos, o pecado. Porque nós damos a mão a Satanás e seus demônios quando nós nos compactuamos com o pecado. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Esse texto, quando eu leio, eu já começo: Senhor, pelo amor do teu nome, que eu não envergonhe, por amor do teu nome, para que eu não envergonhe o nome do Senhor. Não permita que eu me entregue às paixões loucas da carne, às maldades, aos pensamentos satânicos, que muitas vezes nós não precisamos nem de Satanás para cometer alguns atos. Muitas vezes o Satanás ele é coadjuvante. Nós não podemos ser inimigos de Deus. Nós não podemos sair dado a mão com Satanás e falar: bora pro inferno. Vamos ser cúmplice. Nós não podemos. Da mesma forma que a gente se protege quando alguém quer. Quando você está, um exemplo, você está em algum lugar público, aí alguém quer sequestrar o seu filho, sua filha, você vai se proteger, vai pegar a criança e tal. É a mesma forma, nós temos que ter esse mesmo cuidado com o pecado. É a mesma coisa. Só que, o que acontece? O perigo visível, ele é mais fácil de detectar e falar: não, eu vou proteger minha esposa, eu vou proteger meu filho, eu vou proteger minha filha, eu vou proteger meus pais de um perigo, né? Porque você está vendo. Mas a partir do momento que você não vê, aí relaxa. Mas o perigo está aí. O perigo está aí. Ele é invisível, mas ele existe. Entendeu? É a mesma, é o que nós cantamos no outro louvor aqui. Até vou. Vai nesse texto. Abre aí. Hebreus 12. O louvor me confirmou algo. Hebreus 12. O que fala? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Portanto, também nós, uma vez que estamos tão rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Algumas versões traz embaraço, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que nós temos que diferenciar? O embaraço e o pecado. O embaraço, né? Às vezes, tudo, você vai ler na Bíblia, né? Tudo vai vendo, né? Tudo você vai. Às vezes a Gabriela tá coisando lá, fala: meu cabelo tá meio embaraçado, eu já lembro. Eu falo assim, ela tá com uma dificuldade de passar o pente, que o pente passa liso. O embaraço é uma dificuldade, é algo que atrapalha. É você tá enosado. O pecado te enosa, o pecado te amarrou. Ok? Agora, mulherada aí, toda vez que vai puxar o cabelo ali, embaraço. Opa! Eu não quero embaraço na minha vida, nem de cabelo, em nome de Jesus. Descontrair um pouco a mensagem. Entendeu? Então, o embaraço é tudo aquilo que você vai se embaraçando, que você vai se enosando e vai se enrolando. O problema é quando enrola no pescoço. Aí é morte. Aí você vai se asfixiar com a corda do embaraço. Perigoso. O embaraço
ele é antes do pecado. Existe uma diferença. Tome cuidado com o embaraço das vidas. Não pega o pecado com a mão. Um pecado aqui e pega. Pô, tem coisa que é tragédia anunciada. Tem coisa que é muito simples. Tem coisa que você olha e você fala, não, se eu fizer vai dar ruim. Esses dias eu estava aconselhando um jovem. Aí eu peguei e falei para ele, rapaz, em nenhum momento, você parou para analisar o que você estava fazendo. Não. Se jogou. Falei, pô, velho, sofra as consequências. Vou estar orando por você e você pode amenizar a colheita. Você pode, Deus ainda pode, tipo assim, ó, aquele sol de 50 graus no seu lombo e você colhendo, Deus pode colocar um sombreiro ainda. Fala, não, vai colher, mas eu vou dar uma sombrinha. Ou você pode piorar a sua colheita, não piore a colheita. Eu falei, eu vou estar orando a Deus para você não morrer por esses dias, para Deus ter misericórdia, e para a colheita ser tranquila, para que Deus jogue esborrife uma água gelada, um refrigério. Eu falei, mas a colheita você não vai escapar. Eu falei, agora, bata no peito, assuma o seu BO, resolva. Aí, não, tem razão. Falei, rapaz, você tem o número de todos os seus líderes. Mas antes de, você não fala, porque quando a pessoa tem vergonha de falar algo antes é porque é pecado. Ou vai fazer M. Entendeu? Eu falei assim, não falou antes, mas iria prevenir. Era só ter me mandado mensagem, Pastor Jean, tal Johnny, Vitor Herrera, Fábio, qualquer um, manda mensagem, liga, fala, viu, eu estou prestes, viu, vamos conversar, vamos ficar aqui. Um não atende, outro atende, são mais de 10, celular na mão, pronto ali para conversar. Não, eu falei, agora você vai colher, depois nós vai conversar. Mas eu vou estar orando por você para amenizar BO. Então o embaraço, ele se torna pecado. A gente precisa entender isso. Tem coisa muito simples, entendeu? Tem coisa que é nítido, as tragédias anunciadas, né? Vamos lá. E como que a gente, tendo os olhos fixar, algumas versões, fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, o que escreveu. Ele é o consumador, que ele consumou. É ele, é tudo ele. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Ok? Então, ó, abre lá, ó. Abre Mateus 5:29. É um sermão um pouco diferente do que eu estou acostumado. E o esboço me atrapalha um pouco, mas tenham paciência comigo. Mateus 5:29. Eu vou fazer um hiperlink. Eu vou fazer uma comparação do novo e do antigo. E a pastora explicou isso. É a mesma coisa. As estratégias de Satanás e seus demônios são a mesma coisa. A Bíblia explica isso de Gênesis a Apocalipse. Ó, o que Jesus nos adverte? Ó, Mateus 5:29. O que ele fala aqui? Ó, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado, todo ele lançado no inferno. O que aconteceu com Eva? Olha o hiperlink, presta atenção. Aqui Jesus fala de olho, é da visão.
Quando você está só observando. O que Satanás fez com ela? Está vendo aquela árvore? Eva olhou. Jesus ele está falando, ele não está falando na literalidade, arranca teu olho. Por quê? Até então, os próprios, a pastora explicou, os próprios discípulos, na história da igreja, não fizeram isso, e eles pecaram, ok? Mas ele está falando da radicalidade, ele tá usando uma hipérbole, é um exagero, e eu uso muito isso, eu falo assim, às vezes eu estou aconselhando uma pessoa, e eu falo, cara, você me perdoa, mas eu vou ter que usar esse exagero para trazer você à consciência, principalmente nos discipulados. Eu falo, viu, você vai esperar estar num Amaral para parar o cigarro? É exagero na exortação. E Jesus, meu mestre faz isso, eu posso fazer. Você vai esperar o seu fígado estar acabado para você parar com a bebida? O seu rim? Exagero de exortação, ok? Você vai, um outro jovem, eu falei assim, você esquece que existem leis no Brasil, todo crime é pecado, então tem pecado que é crime, tem que ser punido pela lei, mas nem todo pecado é crime, ok? Vai para o inferno do mesmo jeito, mas eu falo que você não responde juridicamente aqui deste lado da eternidade, ok? Aí, conversando com um jovem, eu falei, vocês esquecem que tem lei, parece, porque dependendo do que vocês fizerem, além de ser pecado contra Deus, vocês vão ter que responder juridicamente. Falei, é muito simples, entendeu? Então tem colheitas que dá pra gente evitar. Então Jesus ele fala, arranca teu olho, seja radical. É da tela do celular? É focar. O que a Bíblia, olha o paralelo. O que o escritor dos Hebreus fala? Olhos fixos em Jesus. O que Jesus fala? Arranca teu olho do pecado. Radical, seja radical. No mesmo texto aqui, ele fala, vamos na sequência. Agora vai, deixa eu ver se é em Mateus 18:8. Eu vou resumir os dois aqui, para mim está ótimo. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. O que Eva fez? Olhou, caminhou, é os caminhos, é a direção da sua vida que você toma, e tocou. Mão, olho, pé e mão. Olhou, desejo, concupiscência, agradou. Os pés, caminhou até, foi em direção a algo, foi em direção ao pecado e não a Jesus. Que Jesus fala, vinde a mim, aí não, vai ao pecado, não vinde a Jesus, vai ao pecado. Aí mão, aí toca no pecado. Eva, a estratégia é a mesma. Satanás é padrão, pô. É só ler a Bíblia. Se ler a Bíblia, você fala, Satanás dos infernos, quer que eu olhe, quer que eu pegue, quer que eu vou e quer que eu pego, né? Aqui não, vagabundo. Aqui, eu pro inferno, vá sozinho. Aqui não. Meu inimigo é meu inimigo. Satanás vem, faz tal coisa. Eu falo, mas peraí, é meu inimigo, rapaz. Você quer complicar com a minha vida aqui pra você? Não. Você vai matar. Não vou, não. A gente tem amigo, eu tinha amigo do mundo que eu não pegava carona, que eu sabia. Eu falei, o cara vai empinar comigo na moto, o cara vai tirar a pega. Eu sabia, mas ia, mesmo assim ia.
Aí eu descontava, falava, agora é minha vez. Ô, multa aí, vamos em tal lugar. Tal lugar era pista, era grau, era pega, era ultrapassagem perigosa. Saía os dois da moto até tremendo, beiço roxo. Falei, ó, tudo que você fez comigo, tô aqui também. Mas olha uma dessa, morre os dois, vai os dois pro inferno. Olha que gostoso. Eternidade, os dois queimando, um olhando pra cara do outro, falando, ó, você que me jogou aqui. É, você que me jogou aqui. Um loop infinito de acusação. E choro e ranger de dente. Ó, Deus é bom demais, não? Deus é bom demais. Hoje eu uso de exemplo. Entendeu? É pegar carona com a pessoa que sabe que vai te matar. Ô senhor assassino, eu vou no seu carro. Ô senhor bandido, ô senhor ladrão. Não, peraí, ó, deixa eu só tirar minha corrente de ouro aqui. O cara, oh, não, fica à vontade, põe no console aqui. O pecado é isso. Olhar, caminhar em direção de e tocar. Mesma estratégia de sempre. Mesma estratégia de sempre. Abre agora, ó. Então, Jesus ele fala aqui para a gente ser radical. Radical. Esses dias, um cliente veio lá, olha isso aqui. Eu falei assim, meu amigo, não sou adúltero, velho. Não quero ver. Ô louco. Falei, porque eu tive que agir na radicalidade, porque tem gente que é sem noção. Eu falo, não quero ver. Você está me chamando de adúltero? Só para eu entender. Não, é só isso. Eu falei, não quero. Isso aí me atrapalha, velho. Isso aí me lança no inferno. Aí comi aquele climão, né? Eu falei assim, cara, Jesus, mano, ele preenche tudo sua vida. Pra que isso? Para 2 segundos? Vamos lá. Abre em 1 João. Então vocês entenderam o exagero intencional de Jesus para te exortar, ok? Ficou claro? Ok. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, você exagera em relação a você. É claro. Se eu me conheço, se eu não tiver uma exortação exagerada ao meu respeito, dificilmente a ficha cai. Entendeu? Tem gente que é mais de boa, que você dá aquela exortadinha, beleza. Mas tem uns que precisam esse exagero intencional da exortação para trazer a lucidez de volta, para trazer a sobriedade. É como se fosse uma paulada na cabeça. Você entendeu? Às vezes tem, né? Falou, tomou uma paulada na cabeça, voltou à sanidade. Entendeu? Precisa machucar. Feridos por Deus. Próxima palavra. Deus fere. Deus fere. Se Deus precisar entrevar numa cama para salvar sua alma, Ele entreva. E eu creio tanto nisso que tem pessoas que eu falo assim, nossa, foi Deus que levou. Da pior forma, tudo bem, mas não tem pior. Por quê? Não é a morte, não está nem no esboço. Não é a morte, não importa a morte que a gente morre, vai morrer de qualquer jeito. Entendeu? Mas tem gente que fala assim, nossa, pessoa tão boa, né? Morreu desse jeito. Mas é o pecado, essa carne aqui vai definhar mesmo, vai apodrecer. Né, Vanessa? Você que trabalhar não cheira mal, não apodrece, né? São ruins. A gente está em decomposição vivo. Você entendeu? Então eu acredito que tem gente que converte e Deus já fala, não, vai para a cama para estar a eternidade comigo. Pronto, não tem problema. Nossa, mas se converteu, está na cama. Mas Deus sabe. E Deus mata também, fala assim, não adianta. Esse aqui vou lá, já vai já, porque se viver 90 anos, não vai se converter, só vai atrapalhar, então tchau. Eu creio dessas duas formas. Não tem como eu julgar. Não estou falando que eu sou termômetro de morte dos outros. Não. Mas quando alguém me pergunta, eu falo, eu não sei, eu creio que pode acontecer. Mas eu não sei casos específicos, eu não sei. Entendeu? Não cabe a nós saber. Mas eu creio, porque eu já vivi. Deus me feriu para eu não me pecar. Contei para vocês na outra quinta.
nunca me machuquei guardando uma moto ou descendo uma moto, nunca, sempre certinho, com rampa, tudo. Aquele dia, a moto pendeu, parece que o dedo de Deus assim, ó, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Deu um toque aqui, ó, o joelho, acabou meu dia. Aí eu fui saber depois de uma semana, no mesmo dia, né, mas uma semana que depois você vai meditando nas escrituras, né? Foi o Espírito Santo. Falei, glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Eu ia tomar o teu santo nome em vão, eu ia envergonhar. Eu poderia deixar de pregar o evangelho para no mínimo 4 pessoas. Entendeu? Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, até no ferimento. O ferido de Deus tem que glorificar a Deus. Abre lá 1 João 2, 1 João 2. Vamos lá. A partir do 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, algumas versões mais antigas que traz a tal da concupiscência dos olhos, ok? A cobiça da carne, né? A natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Você está percebendo que tem desejo, tem olhar, você vai em direção de, você toca o algo, é a mesma coisa. O apóstolo João também está nos exortando a mesma coisa. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma esperança para o pecador. Glória a Deus por isso. Esses dias eu vi uma família se desfazer. Eu falei, olha o pecado, como ele é assassino, ele é destruidor. O dano é algo imensurável. O dano emocional. Aí o emocional se torna físico. Aí se torna espiritual. Acabou. E eu vi. Só falei uma coisa. Falei, crê em Jesus. Entregue a sua vida, se arrependa. Não tem outro caminho. Esquece querer se anestesiar. Esquece, não se anestesia as dores, o sofrimento do mundo. Não se anestesia com o pecado. Pelo contrário, o pecado ele dá uma falsa sensação. É uma morfina. Mas ele te mata. Mas a dor volta. O sofrimento volta pior. É uma gota de pirona num dente podre. Eu falo porque meu misericórdia, né? Dá vontade de bater a boca no canto da... Arranca tudo, doutor, anestesia. Dá uma geral, arranca tudo os dentes, põe tudo zero. É isso. É um anti-inflamatório, é um lisador. Você resolver um problema com outro problema. A Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo. E vai, ladeira abaixo. Não se anestesie então com bebida, com cigarro, com droga. Não vai resolver. Com pornografia, com masturbação, não vai resolver. Com obras da carne, com roubo, com ganância, com querer, não, eu vou levar uma vantagem aqui que eu vou ganhar. Você vai ganhar, mas vai perder. Com jogo, com tigrinho.
aviãozinho, coelhinho, tem um monte agora, Betis. Rapaz, os caras são bons mesmo, para inventar, né? Não vai, é ladeira abaixo, esquece. É oração, é dobrar o seu joelho ali, ou vir para o culto, fala: Senhor, me dá quebrantamento, me dá um coração contrito, mas chora litros, mas não peca. Aqui é a mesma coisa. Então, imagina, eu esqueci de usar esse exemplo. Imagina Adão nunca viu nada morrer, ok? Adão nunca viu nada morrer. Ele não sabia o que era pecado, ok? Então antes de pecar, nada morria. Ele estava de boa, felizão. Os animais, tal, pecaram. A gente romantiza a Bíblia muitas vezes, né? Mas vamos ler ela na radicalidade que ela é. Um animal morreu. Imagina Deus matando o animal, aquele animal. Aí, romantiza, né? Não, Deus foi lá, nem viu, chegou com as peles. Eu já não. Eu acredito que Deus fez o animal gritar. Aqui, Adão, o animal. E ele olhando assustado assim, ó, com aquele animal e sangue jorrando. E Deus olhando para ele e falou assim: ó, é o seguinte, tô te poupando, viu, Adão? E o animal, e sangue para todo lado, e aquele animal gritando, e sangue, e Deus: ó, Adão, tô te poupando, viu? É para algo melhor. Gente, a gente tem que olhar o pecado e o horror do pecado. Você acha que Adão, por que Adão ficou horrorizado e teve medo e quis se esconder depois do pecado? Porque Deus apareceu. Não, eu imagino Deus, tipo, pecou, aqueles olhos assim, ó, cadê Adão? Por quê? Alguém ia ter que morrer. Você está entendendo? Deus olhando assim, Adão, meu Deus, eu não acredito, pequei, nossa. Desesperado, é o que a gente precisa ter, desespero. Pecou, desespero. Vai correr para Deus. Cadê Deus? Cadê Jesus? Misericórdia, Senhor, cadê? Quem está entendendo? É um exagero, tá? Jesus, eu posso fazer isso. Entendeu? Aí Deus veste Adão com sangue e tudo que aquele animal lá toma. É o sangue de Jesus que você não sabe. E você está entendendo? Sem sangue, sem morte, não há perdão. Entendeu? Um animal morreu no lugar. Adão, nossa, agora é eu que vou morrer. Aí de repente um animal, Deus matando o animal, e ele vai cobrir Adão. E toma com sangue e tudo aqui, ó, com cheiro. Toma o cheiro da morte aqui, ó. Você vê a gravidade do que você fez com a humanidade. E olha só que interessante isso, o hiperlink que eu posso fazer. Ó, abre lá Gênesis. Hoje eu olho para o pecado, depois daquele dia, não é que eu aliviava para o pecado, mas às vezes a gente dá uma flertada, entendeu? A gente dá uma aliviada, fala: não, esse inimigo não é tão inimigo assim. Até ele dá um tiro no você. E Deus me levou naquele ambiente e falou: viu, você perdeu seu pai, você perdeu 3 irmãos da comunidade, você chorou. O que você estava fazendo no velório? Então, se você não sabe que é o pecado que matou seus irmãos, seu pai, seu cachorro, que adoece as pessoas, o que você está aliviando para pecado? Esse sofrimento seu que você passou, isso aí que você gastou, é pecado, não sou eu não. Você tem que odiar. Aí levantou, falei: não, acabou o pecado, acabou flertar com o pecado, acabou ser conivente com o pecado, acabou, levantou um inimigo. Se Deus tem inimigo, eu tenho também, a igreja tem também. A gente canta, os inimigos, aí canta, né? Não, você tem que olhar, aqui inimigo, vai me envergonhar não, eu laço o embaraço para me envergonhar não. A gente canta meio romantizado as coisas, né? Eu louvo um pouco diferente, por isso que eu louvo lá atrás, lá que é diferente, ninguém me vê as loucuras.
O inimigo lança laço para me envergonhar. E eu aqui não, inimigo, aqui, ó. Laço, embaraço aqui, ó. Bem para cima, ele vai ver só. Seu fim é lago de fogo e enxofre, inimigo. Você está perdido. Gênesis 3 é o relato da queda. Ok? Olha isso que eu estava meditando no texto. Até falei, deixa eu dar uma pesquisada, né? Às vezes eu estou ficando meio louco, né? Aí você vai ver algo parecido, não vi nada parecido, mas eu vi algumas coisas meio parecido. Falei, então não é heresia, né? Ó, e outra, é um hiperlink, então é curiosidade, entendam aí. Gênesis 3, Deus ele pega, vai lá no 17, olha o que ele falou ao homem, o ser humano. Por que nós sofre? Por causa do pecado. Toda vez que você for no velório agora, você olha a pessoa, você vai se compadecer, você vai chorar de saudade, você vai sentir tristeza pela perda, mas você vai enxugar a lágrima depois de um tempo. O pecado, você levou. Se a pessoa morreu em Cristo, beleza, na eternidade você vai estar lá, mas lá agora, aqui você não está vendo mais, acabou. Vai ficar saudade, vai ficar tristeza, enfim. Mas vai falar assim, foi o pecado que levou. Agora, levou não tem problema. Mas quando uma pessoa se converte e ela entrega a sua vida para Jesus, a morte, o pecado vai vencer a carne. Mas na eternidade, o pecado perdeu. Você entendeu que a gente vence? Quando a gente fala que a gente vence o inimigo, quando uma pessoa se batiza, quando a gente se alegra, quando um pecador se arrepende, é porque o pecado ele vai matar a carne, mas não vai matar a eternidade da pessoa. Você está entendendo? Aí nós somos vencedores. Ok? Então, olha lá, versículo 17 de Gênesis 3, relato da queda. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha o que o pecado faz. Nossa, que solão, eu trabalhando aqui. Pecado. É o seu inimigo. Entrega a sua vida para Jesus o quanto antes. O Espírito Santo ainda te aliviar. Sim, agora onde eu quero chegar. Maldita é a terra. Deus amaldiçoou Satanás, falou: você vai comer terra, a cobra. Mulher vai ter dor. Mas no homem, ele não jogou a maldição no homem, ele jogou a maldição na terra. Por quê? Vai lá. O que é o espinho? O que Jesus carregou? Os espinhos, a coroa de espinho. Ele carregou a maldição. A minha maldição, a sua maldição, que é o pecado, Jesus colocou. A terra vai gerar espinhos e abrolhos. O que Jesus carregou na cabeça dele? A maldição, os espinhos do pecado. Cara, a Bíblia é perfeita. Nossa narrativa. E é a única que fala sobre: existe um pecado que te mata e existe um Salvador que te salva. Nenhuma outra religião você encontra isso. Nenhuma. E olha que eu estudo todas elas. Seitas heresias no ICAME ano que vem. Entendeu? Jesus carregou na cabeça dele os espinhos, a maldição da terra. Agora vai lá em Gálatas. Deixa eu achar aqui onde eu marquei. Vai lá em Gálatas. Eu acho que eu não marquei. Se alguém tiver, se for bom de memória, ajuda o pregador. Eu sei que é em Gálatas. Que fala que Jesus se tornou maldito. Gálatas 3:13. Presta atenção nisso aqui. Ó,
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Deus, ele pune Satanás, né? Dá uma dor diferenciada para a mulher. O homem ia sofrer, agora homem, que era para você, agora você vai trabalhar que nem louco para sustentar a sua família, beleza? Mas aí ele joga a maldição, maldita é a terra. Aí Jesus, ele se torna maldição, por quê? O cabeça da raça Adão que pecou, a matriz reprodutora que fez tudo errado, que era para fazer certo e não fez. Aí Jesus, o segundo Adão, ele assume a maldição em nosso lugar. Entende? O tipo e antítipo, ok? É um estudo teológico. Então, colocou na cabeça, ele se fez maldição, ele foi preso no madeiro, ele recebeu a coroa de espinho, para que eu e você tivesse perdão. Perdão para nós pecadores, a perdão para mim, a perdão para você. Por Cristo que se fez maldição, se fez maldito em meu e no seu lugar. Ao mesmo tempo que nós temos que ter raiva do pecado, nós temos que olhar para Jesus e amar. Tem que existir em nós uma relação de amor e ódio. Amor a Cristo, nosso substituto, e ódio ao pecado. Quem está entendendo? Entendeu? Então, dá tempo ainda. Vamos lá. Abre João 8, 24. Forma uma pizza violenta, né? Não posso vir com camiseta colorida, eu me empolgo. Que os irmãos me perdoem. 8, 24. O que Jesus fala para mim e para você? Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Se você e eu não crermos que Jesus que Jesus, o eu sou, o Deus encarnado, morreremos nos nossos pecados. Não resta mais sacrifício, apenas um fogo consumidor, um inferno para nos consumir por toda a eternidade, um loop infinito de grito, ranger, e a morte está aí. Nós vamos morrer de mão dada, olhar no inferno e falar: Satanás, você me trouxe aqui. Satanás vai olhar de volta e vai falar assim: você veio porque você quis. Eu só potencializei a maldade que você já tinha. Paga o seu boleto, o meu eu estou pagando. Olha, você está entendendo? O mundo espiritual é muito sério, é muito real. Agora, vamos terminar em Ezequiel, para encerrar. Só para terminar um raciocínio, abre Romanos 5, a partir do 18. Só para terminar o raciocínio de Adão. Romanos 5, a partir do 18. O que fala aqui, ó? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quer morrer? Permaneça na carne. Dá a mão para o pecado e fala deliberadamente, voluntariamente, fala: vou pecar, vai morrer, beleza?
Quer viver? Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, Adão, o cabeça da raça, a matriz reprodutora de todo ser humano, que espalhou a morte, em Cristo, a matriz reprodutora, o cabeça de raça dos novo nascidos, Cristo, resultou em vida e vida eterna. Ele venceu o pecado, ele desfez as obras do diabo. Amém? Agora vamos encerrar em Ezequiel. Ezequiel 33. Olha o que o texto diz. Eu já preguei uma vez sobre isso. Ezequiel 33, 11. É o Senhor clamando através do profeta Ezequiel. É o que o Senhor faz conosco nos dias de hoje. Se nós temos Cristo como único e suficiente Salvador, se nós temos a nossa vida eterna garantida em Cristo, se a gente se arrependeu dos nossos pecados, se a gente tem raiva do pecado, sabe o que nós somos? Profeta, boca de Deus nessa geração. Então o Senhor, ele fala através do profeta Ezequiel: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Se tem alguém assistindo e não entregou a vida, é um ímpio, segundo as escrituras, é um ímpio, um hífen. Se converta. O Senhor não tem prazer na sua morte, o Senhor não tem prazer na nossa morte. O Senhor não tem prazer na morte dos ímpios, antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Olha só o apelo de Deus através do profeta, através de mim, através de todos que estão aqui, que pregam a palavra, através das escrituras. Voltem-se, volta logo, meu irmão. Abandona o caminho da impiedade e do pecado que vai te levar à ruína. Volta para Jesus. Quero fazer menção ao nosso irmão Biro, que fez um vídeo muito bom. Compartilha, curta, comenta. E ele falou sobre isso. Volta para Jesus. O Senhor não tem, você vai morrer e o Senhor não tem prazer na sua morte. Voltem-se dos seus maus caminhos. Porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Agora, por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. Não tem depósito de bondade. Eu tenho uma poupança espiritual de oração, de todos os bens que eu fiz. Não tem. Não existe depósito. Não existe poupança de santidade. Não, eu andei santo aí de boa um tempão. Não, tem um depósito de santidade. O texto não fala isso. Não existe investimento. Santidade corrigida. Não existe. Não rende. Santidade é diária, é luta. Meus irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Pelo amor de Deus, eu sou pior. Essa mensagem veio para mim e eu sofri. Foi um parto essas duas mensagens. Eu precisei perder. Viu? Não espera perder para ter raiva do pecado, não. Não espera alguém morrer, não. Não espera ter prejuízos pelo pecado para você cair na santidade, na sanidade e na santidade também, claro, né? Óbvio. Entendeu? E olhar assim e falar: não, o pecado ele vai me matar. Ele está matando. Não espera ter perdas, não. Não espera ter prejuízos eternos, não. Ok? Comece a ter raiva já e comece a amar já o Senhor. Ok?
E a maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. A maldade também não tem depósito para a maldade. Você entendeu? Não tem investimento. Não. O cara mau, o ímpio, o perverso se converteu, Deus quitou. Pá, já era. Tá aqui, tá, acabou. Eu paguei. Cristo pagou, levou a maldição, a coroa de espinhos. Ele quer nos salvar. Voltem-se. Ó, aí se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que ele fez. E se disser ao ímpio, certamente você morrerá. Mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, ele se devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer o mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. O louvor pode subir para encerrar. Não existe depósito de mal e não existe depósito para o bem. Não podemos confiar nas nossas práticas justas, muito menos nas nossas práticas ímpias. Eu converso muito com a Gabriela, eu falo assim, ó, e aí, graças a Deus a gente entendeu. São dois pecadores de mão dadas, falando assim, um olha para o olho do outro assim e fala assim, viu, nós vamos juntos para a eternidade. Não vamos, né? Glória a Deus. Não vamos fazer loucura aqui para um dos dois ir para o inferno. Ou os dois. Vamos se santificar um ao outro. Não tem ninguém perfeito. É dois pecadores morando junto. Imagina, é uma bomba atômica com pavio curto para explodir, né? Só que a gente tem que entender. Um olha para o outro e fala, não, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim, né? Ambos são ruins, então a gente se controla. Uma das coisas que a gente faz em casa é assim, o pecado tá querendo brotar. Eu jamais posso, esses dias num aconselhamento, eu falei, eu jamais posso fazer a minha esposa colocar o pior dela para fora com as minhas ações. Não tem volta mais, não consigo controlar mais depois. E nem ela colocar o meu pior para fora, porque senão a vida dela e a minha vida vai ser uma desgraça. Nós não podemos provocar um ao outro, porque ela tem o Espírito Santo e eu também tenho. Então o insulto ao Espírito Santo é muito grave. Eu não posso insultar o Espírito Santo que habita nela, e ela não pode insultar o Espírito Santo que habita em mim. Quem está entendendo? E na vida de igreja é a mesma coisa. Nós não podemos insultar o Espírito Santo que habita em cada um de nós com picuinha, com fofoquinha. Vai gerar guerra espiritual, vai gerar batalha, e Deus vai cobrar. Você está entendendo? Abre Salmos 97:10 e podem ficar de pé. Salmo 97:10. O que fala aqui, ó? Odeiem o mal. Odeiem o mal. Odeiem o mal. O mal tem que ser odiado. Nossa, a Bíblia fala de ódio, de raiva contra o pecado, contra o mal. Vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis, Ele os livra das mãos dos ímpios. Deus dá livramento a partir do momento que você odeia o mal. Se você compactua com o mal, você é inimigo de Deus, você é ímpio. Deus não vai te livrar. Odeiem o mal, amem ao Senhor. Feche seus olhos.
Nós vamos estar cantando esse louvor. É um momento de contrição, de arrependimento, de confissão de pecado. Use esse louvor como uma oração de contrição, de tristeza, de nojo pelos seus pecados, de raiva dos erros cometidos, dos problemas que nós pegamos com as nossas mãos. Feche os olhos e se concentre na graça. Envolto em tua presença, aos seus pés